O inquérito policial só poderá ser iniciado a requerimento do ofendido. Errado. De acordo com o artigo 5º do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado, de ofício ou, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. O indiciado poderá ficar incomunicável, a depender de despacho nos autos, somente quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação assim exigir. Errado. O Código de Processo Penal possui previsão expressa acerca da incomunicabilidade do indiciado no seu artigo 21, caput. Vejamos. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Em se tratando de crime de ação privada, o inquérito poderá ser instaurado por requisição do Ministério Público. Errado. Segue a literalidade do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado. E seu parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Verificado o equívoco na instauração de inquérito para apurar crime de ação privada, deverá o delegado promover seu arquivamento. Errado. De acordo com a literalidade do artigo 17 do CPP, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. O inquérito policial pode ser dispensado com base em elementos colhidos em inquérito civil instaurado para apurar ilícitos administrativos. Certo. É o entendimento do STF. O Ministério Público pode oferecer denúncia com base em elementos colhidos no âmbito de inquéritos civis instaurados para apurar ilícitos administrativos no bojo dos quais haja elementos aptos a embasar imputação penal. Pode a autoridade policial deferir ou indeferir pedido de prova feito pelo indiciado ou pelo ofendido no inquérito. Certo. Segundo a literalidade do artigo 14 do CPP, o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade. Tratando-se de crime de lesão corporal leve, o inquérito policial só poderá ser iniciado mediante representação da vítima. Certo. O parágrafo 4º do artigo 5º do CPP é taxativo ao dispor que o inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Eventual investigação criminal dos atos de autoridade que goza do foro por prerrogativa de função deve ficar sob a supervisão do tribunal competente para julgar essa autoridade. Certo. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento acerca de parlamentar federal que é investigado sem a supervisão do próprio STF, o que enseja a nulidade dos atos, in verbis.
A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar parlamentar federal alcança a supervisão de investigação criminal. Atos investigatórios praticados sem a supervisão do STF são nulos. Para a instauração de inquérito policial, bastam indícios suficientes da existência do crime, sendo dispensável, nesse primeiro momento, prova da materialidade do delito ou de sua autoria. Certo. O inquérito policial é o procedimento administrativo que visa a busca de elementos para que o titular da ação penal possa intentá-la, ou seja, o inquérito serve justamente para buscar os elementos atinentes à materialidade do delito ou de sua autoria. Contudo, para sua instauração não se exige tais elementos, caso contrário, sequer seria necessária a sua instauração. Por fim, para fins de indiciamento no inquérito policial é necessário um arcabouço maior acerca da materialidade e autoria, distintamente da fase de instauração do referido procedimento. Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item seguinte. Como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser concluído. Errado. O prazo para a conclusão do inquérito estão previstos no artigo 10 do Código de Processo Penal. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. Certo. Diz o artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. O mesmo serve para as ações de competência do Juizado Especial, como bem demonstra o artigo 77, parágrafo 1º da Lei 9.099 de 95. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76 desta lei, o Ministério Público oferecerá ao juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis, para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no artigo 69 desta lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente.